E aí, galera do segundo ano, hoje é o nosso primeiro vídeo voltado para o segundo ano, né? A gente está gravando esse vídeo com muito carinho para vocês, tá, meus queridos? Saudades de vocês. Nós vamos falar sobre dilatação de sólidos vazados nesse vídeo, né? Chegando ao fim dessa aula, vai ser possível você compreender inicialmente o que é um sólido vazado. Vai ser possível você compreender como acontece a dilatação em um sólido vazado, e também vai ser possível compreender no final da aula como você vai calcular a variação do diâmetro de um sólido vazado, ok? Então vamos iniciar a aula. Olha só, um pouco diferente das aulas normais que a gente tem, né, onde eu coloco o título e vou desenvolvendo com vocês o conteúdo. Nessa aula aqui eu já trago o conteúdo escrito, assim também como os desenhos, tá? Ficou bem diferente aí. Normalmente eu ia desenvolvendo os desenhos, iria explicando, mas aqui a gente precisa ganhar tempo para o vídeo não ficar um vídeo muito longo e demorar muito para carregar, né, aí no canal. Olha só, então dilatação de sólidos vazados. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: objetos vazados, como anéis e tubos, dilatam-se como se fossem maciços. Então vamos entender isso, vamos conversar como a gente sempre faz em sala de aula. Olha só, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho a minha aliança, correto? A minha aliança, ela é um sólido vazado. Então ela é um sólido vazado. Eu pego essa aliança aqui e coloco ela na chama de uma vela. O que vai acontecer com ela? Ela vai dilatar, né? Normalmente, como se ela fosse um objeto que maciço. Então, pego essa aliança, coloco ela na chama de uma vela, ela vai se dilatar. Então, aqui, analisa aqui comigo, ó. Essa aliança, ela tem um determinado diâmetro, correto? Quando ela vai dilatar por estar na chama de uma vela, esse diâmetro aqui, ó, ele vai aumentar, tá? Vamos pegar um segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a situação onde eu tenho uma esfera e um anel, tá? E inicialmente falo o seguinte para mim, ó. O diâmetro da esfera maior que o diâmetro do anel. E eu tenho o interesse de fazer o seguinte: eu tenho o interesse de pegar esse anel e passar a esfera por dentro dele. Mas o diâmetro da esfera é maior que o diâmetro do anel. Eu tenho duas opções aqui que eu posso considerar. A primeira opção seria resfriar a esfera de forma que ela vai contrair, logo eu consigo passar o anel, né? E eu tenho a outra opção, que é o que? Esquentar aqui, ó, esse anel. Esse anel esquentou, ele vai dilatar. Ele dilatando, o que vai acontecer com o diâmetro aqui? Ele vai aumentar. Aumentou, e eu consigo passar a esfera, né, por dentro dele. Tranquilo? Voltou a temperatura ambiente, ele volta para o seu estado normal, tá? Então ele ficaria preso aqui. Aí eu teria que fazer uma das duas situações que eu citei aqui para conseguir passar ele de volta aqui por dentro do anel. Vamos pensar agora em outro tipo de problema, tá? Vamos pensar aqui que eu tenho aqui uma placa, tá? Ó, eu tenho uma placa e essa placa ela tem, ó, 1, 2, 3, 4 furos, tá? Eu vou esquentar, né? Eu vou colocar essa placa aqui na chama de uma vela. Vamos lá. Colocou na chama de uma vela. O que vai acontecer com a placa? Muito bem. Ela vai dilatar. A placa dilatou. Fica atento. Presta atenção aqui, ó. A placa dilatou. Olha só. Coloquei a anotação aqui embaixo para você, ó. O aquecimento causa dilatação de todos os elementos da placa. A espessura, os lados e também os furos. Então, quando eu dilatei esse material aqui, eu coloquei ele, né, sobre a chama de uma vela, todos os elementos, a espessura, os lados e os furos, também vão sofrer o que? Dilatação. Professor Murilo, como que eu vou calcular a variação desse diâmetro? Muito simples, né? Anota aí,
por favor, no seu caderno, coloca toda essa aula aí no seu caderno, super caprichado, porque eu acompanho vocês, eu tenho orgulho de dizer que o caderno de vocês é um caderno caprichado. Anota aí para mim, olha só, variação do diâmetro é igual ao diâmetro inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? Coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa videoaula. Se gostou da videoaula, dá um sinal de joinha aí pra gente no vídeo, tá? Um forte abraço a todos e aguardo ansioso vocês aqui para próxima aula aqui no canal. Um forte abraço aí para vocês, turminha. Saudades.